Olá! Será que um sobrenome antigo de família pode ser a chave para um futuro na Europa? Hoje a gente vai explorar exatamente isso, como a ancestralidade italiana pode, quem sabe, abrir as portas para uma nova cidadania. Então, bora entender essa história. Para começar, olha só este número. 30 milhões. É um número gigantesco, né? Mas o que será que ele significa de verdade? Pois é, esses 30 milhões são a quantidade de brasileiros que, por estimativa, têm alguma descendência italiana. Se a gente parar para pensar, isso é cerca de 15% da população do Brasil. Ou seja, muita gente pode ter esse direito e às vezes nem imagina. E isso leva a gente a uma pergunta bem direta. Com um número tão grande, quantas famílias não estariam nessa estatística? A resposta pode estar escondida na árvore genealógica de cada um. Ok, mas como isso é possível na prática? Para a gente entender como funciona, precisamos falar do princípio legal que comanda tudo. E é um conceito bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. O sistema da Itália se baseia no jus sanguinis, ou, em bom português, direito de sangue. A ideia é bem simples. Se o sangue é italiano, a pessoa é italiana. Não importa onde ela nasceu. A cidadania é tratada como uma herança, que é passada de geração em geração. E aqui nesse slide a gente consegue ver bem a diferença. No Brasil, o que vale é o jus soli, o direito de solo. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Simples assim. Já na Itália, a lógica é o oposto. O que conta é a linhagem, a herança de sangue da família. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais incrível de todos, a regra de ouro. Ao contrário de outros países, como Portugal ou Espanha, que costumam limitar esse direito aos netos, a lei italiana, bem, ela não tem limite de geração. Pode ser um bisavô, um trisavô, não importa. Se a linhagem nunca foi interrompida, o direito pode existir. Certo. Então, o direito existe e não tem limite. Mas como ele chega até os descendentes hoje? Basicamente por dois caminhos: a linha paterna e a linha materna. E é muito importante saber que por um bom tempo na história, elas não foram tratadas do mesmo jeito. Pela linha paterna, quando o ancestral italiano é um homem, o caminho é quase sempre uma linha reta. O direito passa de pai para filho sem grandes complicações. Agora, pela linha materna, a história é um pouco diferente. Existe uma data específica que muda tudo. E essa data é 1º de janeiro de 1948. Foi quando a nova Constituição da Itália entrou em vigor e deu direitos iguais às mulheres. Então a regra é a seguinte: se o filho ou filha da primeira mulher na linha de descendência nasceu antes de 1948, ela não podia passar a cidadania. Para reconhecer esse direito hoje, é preciso entrar com um processo na justiça italiana. Agora, se a criança nasceu depois de 1948, aí tudo muda. O direito passa normalmente e o processo é administrativo, igual ao da linha paterna. Ok, a parte da lei já está mais clara. Agora vem a parte prática. Por onde eu começar a cavar essa história? É agora que começa o trabalho de detetive da própria família. Mas calma, essa busca não precisa começar do zero. Existem ferramentas online fantásticas como o Family Search e o Forebears, que podem ajudar a montar a árvore genealógica e a descobrir a origem de um sobrenome. E, claro, o básico que funciona muito: vasculhar documentos antigos em casa e conversar com os parentes mais velhos. O objetivo final de toda essa pesquisa é um só: juntar as provas. É preciso encontrar os documentos, certidões de nascimento, casamento e óbito, que conectam, sem nenhuma quebra, a pessoa que está pedindo a cidadania até aquele ancestral que saiu da Itália. Com a linhagem comprovada e a pasta de documentos na mão, chega a hora de decidir qual caminho seguir. Existem basicamente 3 formas de fazer o pedido de reconhecimento da cidadania. E a escolha do caminho certo depende muito da pressa e da situação de cada um. A via consular é feita aqui no Brasil, mas é a mais demorada, com filas que podem levar mais de uma década. A via administrativa é bem mais rápida, mas exige que a pessoa vá morar na Itália para fazer o processo por lá. E por último, a via judicial, que é feita através de um advogado na Itália e é o caminho para os casos da linha materna anteriores a 1948. Mas depois dessa jornada toda, qual é a grande recompensa? Porque afinal o passaporte italiano é tão desejado. Bom, vamos ver o poder de transformação que ele tem. Ter um passaporte italiano é ser cidadão da União Europeia. E isso abre um leque de possibilidades. Poder morar, trabalhar ou estudar em qualquer um dos 27 países do bloco sem burocracia. É ter acesso a sistemas de saúde de primeiro mundo e até mesmo planejar a aposentadoria na Europa. A liberdade para viajar também aumenta, e muito. Esse gráfico mostra bem o poder de cada passaporte.
Com o italiano, o acesso a um número bem maior de países sem a necessidade de visto é garantido. Novas fronteiras se abrem. Isso inclui destinos muito procurados, como Estados Unidos e Austrália, por exemplo. Lugares onde, com o passaporte brasileiro, é preciso passar por todo o processo de visto. Mas, com o italiano, a entrada é liberada. É uma vantagem muito prática. E pensar que toda essa jornada pode começar com uma simples curiosidade sobre o passado. A história de uma família pode guardar não apenas memórias, mas a chave para um futuro completamente novo. A pergunta que fica no ar é: será que não vale a pena investigar?